pessoal, eu sou o Jean e é com muita satisfação que a gente se reúne aqui mais uma vez para dar sequência aos nossos trabalhos de palestra da semana. Bem, eu faço parte do grupo de palestrantes do Centro Espírita de Luz, juntamente com o Fabiano, com a Tânia e com a Thaís. A gente vem aí semanalmente trazer um pouquinho mais de informação sobre o Espiritismo, trazer um pouquinho mais de orientação acerca do que a doutrina espírita nos traz no nosso dia a dia. Retomando agora, aos pouquinhos, o nosso formato original, lá do ano passado, onde nós tínhamos ali, semanalmente, uma palestra do Evangelho, passando um pouquinho agora a questão das festas, a questão das interrupções que houveram em função de férias e tudo mais, retomamos agora as nossas atividades normais, Então, se você ainda, como esse vídeo, ele vai para o Face, mas também vai para o YouTube. Se você ainda não é inscrito no nosso canal lá no YouTube, se inscreve aí, deixa aí o seu like, o seu dislike, ativa as notificações, para sempre que a gente colocar um material novo, você possa sempre receber ele de primeira mão. Aqui no Facebook, se gostar aí, curte para nós aí, deixa os comentários, isso é muito importante. E comenta aí o que você está achando desse assunto, o que isso modifica na sua vida, o que isso incrementa, E bem, e como eu falei do assunto, vamos para ele. Bom, nós vamos abordar nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, dependendo do horário que você vai ver esse vídeo, um tema bem interessante, um tema curioso. O tema dessa noite, desse dia, dessa manhã, é onde está o reino de Deus? Olha a responsabilidade. E a gente vai tentar aqui dar a latitude, a longitude, como é que chega lá. Vamos ver se a gente vai conseguir. Então assiste o vídeo aí e depois lá no final comenta aí o que você achou. Bem, esse capítulo, esse tema, ele está baseado no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós modificamos um pouquinho o formato, dividimos um pouquinho os assuntos, de forma que a gente pudesse conversar um pouco mais sobre cada item desses, Então, as demais palestras que acontecerão essa semana, elas vão abordar a continuação desse tema dentro do mesmo capítulo. Bom, nada melhor do que a gente ouvir direto da pessoa que pronunciou as palavras cujo qual Kardec se baseou para poder escrever esse capítulo. Então eu vou deixar que ele mesmo, o Rabi da Galileia, fale essas palavras que embasaram depois o capítulo de Kardec no Evangelho. Segue aí. Portanto, tu és rei. Foi para isso que eu nasci. Para dar testemunho da verdade. Todos aqueles que ouvem a verdade, ouvem a minha voz. Verdade. O que é a verdade? Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. E que nada faço por mim mesmo. Mas isto falo como meu Pai me ensinou. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Ah, e viste Abraão?
Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Bem, ele coloca pra gente aqui, né, essa passagem que deu título ao capítulo de Kardec, o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. E o que será que ele queria dizer pra gente com essa máxima, né? Meu reino não é deste mundo, e que ele veio dar testemunho da verdade. Então, se a gente parar para analisar, o que será que ele queria dizer pra gente? O que será que significa, ou significaria, ou significou essas palavras lá quando Jesus pronunciou elas, né? Ele veio de um mundo, de um lugar, meu reino não é deste mundo. Ele estava dizendo, na verdade, várias coisas. Mas o principal é que o mundo dele, o reino dele, ele estava muito diferente ou muito acima daquele mundo, naquela circunstância. Onde o que mais importava ali? A questão material. Então, aquele mundo, daquele momento, naquele ponto da história, o que era mais importante ali? O mundo material. O mundo dos títulos, das aparências, onde tudo que era material realmente importava. Ele veio fazer o quê? Ele veio justamente nos ensinar que existia um algo mais, que existia um além, que existia um mundo totalmente diferente, onde não era a lei do mais forte que imperava, onde não era quem tem mais posses, quem tinha mais força ou quem tinha mais conhecimento dominava. Ele veio trazer a mensagem de um mundo totalmente diferente, de um mundo onde tudo divergia e tudo era continuação deste mundo aqui. Então ele veio nos trazer a ideia de que a vida, ou melhor, a morte, ela é só uma passagem e ela apenas nos devolve, nos leva de volta para a nossa casa. E esse mundo espiritual, esse mundo que ele fala, na verdade, é o mundo espiritual, onde o que realmente importa é justamente aprender a amar, é dar o nosso melhor, é perdoar, é construir algo diferente, construir um futuro visando um presente. Porque o que ele veio fazer? Ele veio justamente nos trazer a ideia de um futuro. Porque até então, ou melhor, até hoje, eu acho que isso ainda é válido, né? Muitas pessoas praticam o bem ou evitam de praticar o mal para não ir para o inferno, né? Traduzindo aqui para nós, para os espíritas, né? Para não ir para o umbral. Então muita gente simplesmente não faz o mal, que é para não ir para o umbral. E o que Jesus vem nos dizer com isso? Que na verdade, o bem que a gente planta aqui hoje, o bem que a gente semeia aqui hoje, ele vai ser colhido, ainda nesta vida, ele vai ser colhido hoje, mas vai impactar muito o nosso amanhã, o nosso mundo real, o nosso mundo de verdade, que é o mundo espiritual. Então o futuro que a gente vai ter depende do que a gente está fazendo hoje, da nossa semeadura, do nosso investimento que a gente está fazendo em nós mesmos. Então, ele veio trazer justiça, a justiça divina. Porque se a gente parar para analisar, se a gente parar para olhar e tentar entender o mundo da forma como ele é, sem levar em consideração esse viés de uma vida futura, de que há algo mais, de que há algo além, meu Deus do céu, a gente mora num mundo muito, mas muito injusto, onde não há nenhum tipo de justiça, nenhum tipo de lógica, nenhum tipo de coerência. Mas quando a gente para e observa esse mesmo mundo à luz do Espiritismo, à luz da espiritualidade, à luz do Evangelho de Jesus, a gente começa a ver que tudo faz muito sentido. E que esse Deus maravilhoso, que é o nosso Pai, que é o Pai também de Jesus, porque Ele sempre nos tratou como irmãos, Ele nunca se colocou de uma forma diferente em relação a gente. Começa a ver que esse Deus maravilhoso, que é o nosso Pai, que é o Pai de Jesus também, a gente começa a ver que aqui existe a justiça divina operando em todos os lugares, em todos os momentos, a oportunidade divina do refazimento o tempo inteiro, tudo acontece, tudo tem um porquê, tudo tem uma explicação, tudo tem uma consequência. Hoje, tudo aquilo que colhemos de bom ou de ruim, nada mais é do que fruto da nossa semeadura lá atrás, de coisas que a gente fez, que a gente nem lembra, né? Que a gente nem se recorda, não tem consciência, mas que impactam a nossa vida no hoje. E também coisas que a gente fez nessa vida que impactam nessa vida.
e automaticamente as coisas que a gente vai fazer ou está fazendo impactam ali para frente. Então a gente começa a entender que este mundo realmente é um mundo de justiça, é um mundo de amor, é um mundo que a gente tem aquilo que a gente dá para ele. Então tudo aquilo que a gente oferece para ele, ele nos traz de volta. Mas também Jesus veio trazer para nós uma mensagem, claro, que naquele momento, naquela condição que se encontrava a humanidade, aquela humanidade ali, de um mundo muito pequeno, muito circunscrito, local, porque aquelas pessoas que estavam vivenciando aquilo, eles sequer viajavam muito além dos limites ali de uma caminhada, de um trecho em cima de um lombo de um camelo. Então o conhecimento de mundo também era muito limitado. Mas Jesus vem dentro das possibilidades daquilo que ele podia falar, que ele não podia falar tudo, ele pôde apenas trazer alguns princípios para que depois, isso mais tarde, agora sim, no momento certo, fosse melhor explicado, que é o que a codificação traz, uma explicação melhor para todos esses pontos, né? Ele veio nos trazer isso. Ele veio nos trazer o quê? Que nos dá uma ideia de algo mais. Então ele já mesmo dizia que o reino dele não era deste mundo. Então, se não era deste mundo, onde é que está esse reino? Então veio abrir um pouco os nossos horizontes, abrir um pouco as nossas consciências. E hoje, com todo o avançar da ciência, com tudo aquilo que a codificação de Kardec já nos trouxe, que o Espiritismo nos trouxe de informação, mas também que a ciência vem nos trazendo. Então a gente já sabe. A NASA mesmo lá já estima existir entre 200 e 400 bilhões de sóis, um número incontável, imensurável de planetas, né, que circulam esses sóis. E se a gente parar para fazer uma análise, uma comparação com tudo isso, lá na Idade Média, eu não me lembro qual era o nome do cientista lá, não vou lembrar agora o nome, não vou falar para não insistir no erro, mas existia um cientista, vocês sabem da história, que ele se deu conta de que, porque até então o conhecimento que se tinha era que a Terra girava, ou melhor, que o Sol girava em torno da Terra, né? Olha o tamanho grau de importância que a gente se dava naquela época, né? E isso já tinha passado mais de 1000 anos depois de Jesus. Então a gente entendia que a Terra, o Sol girava em torno da Terra, que a Terra era o centro do universo, que só existia aquele mundo habitado, aquele era o único lugar, que a criação havia acontecido ali. E o cientista que descobriu isso, que se deu conta de que não era assim, depois teve que negar para não ir para a fogueira, né? Então a gente vê o grau de maturidade da humanidade de 1000 anos atrás de acontecer isso, né? 1000 e poucos anos atrás, 1500 anos atrás de acontecer isso. E hoje a gente sabe essa imensidão que é o universo, essa imensidão de possibilidades, de infinitos mundos habitados, nas mais diversas formas de habitação. Então Jesus já vinha nos dizer também e nos dá uma pincelada sobre isso, né? E outra coisa que ele vem também nos colocar, Jesus, esse tema que vai ser melhor abordado aqui para frente nas próximas palestras, né? Ele tem toda uma responsabilidade conosco, com o nosso planeta, com esta humanidade. Ele não é apenas alguém que nasceu lá no deserto lá e veio com umas ideias diferentes, não. Ele é, na verdade, o governador desse planeta, responsável desde lá da formação, desde quando a matéria se desprendeu da nebulosa solar e veio a compor a formação desse planeta, das condições de habitação da vida. Então, a pessoa, o espírito, o cara, para ter esse naipe de evolução, chegar nesse patamar, ele tem que ter vivido muito, ele tem que ter tido muitas experiências, ele tem que ter aprendido muito. Então Jesus, como ele mesmo dizia, ele é o nosso irmão mais velho. Ele é um irmão que já viveu muito mais que a gente, já tem muito mais experiência e conhecimento que a gente. Então pode-se afirmar que quando essa Terra, esse planeta foi formado, Jesus já tinha a graduação que ele tem hoje. Então Jesus já tinha, ele já era. Então muito diferente de nós, que somos ainda pequenininhos e caminhamos ainda, né? Estamos engatinhando nas questões de evolução. Então, na verdade, ele veio nos dar uma brida nas nossas percepções, embora a gente não tenha conseguido entender naquele momento. E agora a codificação e a ciência vêm trazer isso para nós, trazer esse cenário do universo, esse cenário universal, de que
existe muita coisa aí fora, muitas oportunidades. E a codificação nos trouxe, né, o conhecimento dos diversos mundos habitados, que vamos abordar mais para frente, né, da evolução dos mundos. E nesse momento a gente está passando aqui por um fato interessante, que é justamente a mudança de nível. A Terra está deixando de ser um planeta de provas e expiações, passando por um planeta de regeneração. Então a gente vive um momento meio conturbado da história. A gente vive algumas questões que a gente está vivenciando, né? Tá enxergando, está sentindo, está acontecendo com a gente, com a nossa família. Não é uma coisa que acontecia só lá longe, já acontece aqui também. Então é um momento de pensar, um momento de refletir e um momento de ouvir esse chamamento de Jesus, né? O que ele realmente queria dizer com tudo isso, com que o reino dele não é deste mundo e que ele era o caminho, né? Que ele era a verdade. Então o que ele vem querer nos dizer com isso, né? O que ele vem trazer com essa ideia que ele coloca ali da verdade. Uma coisa que eu esqueci, acabei não falando, em nenhum momento ele menospreza esse momento que a gente está vivenciando. Em nenhum momento ele deixa de dar importância para isso. Embora que ele venha dizer que o reino dele não é deste mundo, em nenhum momento ele desvaloriza este mundo e este momento que essa humanidade aqui vive. Então, a colocação dele lá naquela ocasião, ela era muito diferente deste contexto. Então, esse mundo, esse momento realmente é muito importante. Esse momento na evolução, ele é muito importante. E tudo aquilo que a gente faz hoje reflete o nosso amanhã, logo ali, né, adiante, como também muito lá na frente. Então nós somos construtores do nosso futuro. E aí vem aquela questão, né? Essa consciência da vida futura. Isso é algo que é um conhecimento meio intrínseco da gente, né? Porque tem muitas pessoas, como eu falei antes, né, que simplesmente não fazem o mal porque têm medo de ir para o inferno, né? Mas e aquelas pessoas que, por exemplo, são ateus, que não acreditam em nada disso? Acha que uma simples existência termina aqui, começa ali e termina aqui na morte, né? Por que não faz tudo o que quer, não comete os abusos e os exageros? Porque, afinal de contas, não existe nada mesmo na concepção deles, né? Então a gente vê aí que até isso mesmo, né? A gente vê que é um conhecimento, já é algo adquirido da pessoa. Então a gente consegue ver a evolução que aquele ser, embora ele não acredite muito em nada nessa existência, o conhecimento que ele já traz intrínseco nele. Eu tenho um caso que sempre me chamou muita atenção, de um antigo chefe que eu tive, que teve uma situação lá que uma pessoa lá perdeu toda a casa dele, pegou fogo, teve um incidente lá. E ele, depois que isso aconteceu, anos depois a gente ficou sabendo, tempo depois a gente ficou sabendo. E ele pega, né, chama essa pessoa e ele era ateu, declarado. Deus não existia, né? Nada dessas coisas existem. Ele acreditava plenamente que a vida se limitava a um corpo. Então ele pega, chama essa pessoa em particular, né? E dá um valor lá para a pessoa comprar tudo que ela precisava. Tudo. Não faltou nada. Mas disse para essa pessoa, olha só, se tu contar para alguém um pouquinho disso, eu te dispenso no dia seguinte. Aí a gente vê todos aqueles princípios da caridade ali acontecendo, a caridade velada, aquela caridade que não ostenta, aquela caridade que acolhe, aquela caridade que leva tranquilidade, leva harmonia e coloca a pessoa num patamar, né, de apoio naquele momento que ela precisa, sem rebaixar ela, pelo contrário, eleva ela. Então, naquele momento, uma pessoa até que não acredita em nada desses princípios, realiza um gesto cristão, um gesto evangélico, um gesto do ensinamento de Jesus. E não acreditava em Jesus. Então a gente vê que já é um conhecimento adquirido, já é algo que já existia, que já era dele. Então, então a gente vê ainda em muitas narrativas que vem em livros espíritas e vem em todo o material que vem do lado de lá, né? Duas situações destacam-se sempre, né? Quem já leu livros espíritas, romances, ou até mesmo livros tipo André Luiz, tipo a coleção André Luiz, a gente vê ali que tem duas situações, tem dois tipos de narrativas bem claras, assim.
aquelas narrativas de angústia e arrependimento, onde as pessoas que desencarnaram e foram para o outro lado se arrependem de gestos, de condutas, de coisas que praticaram na Terra. E ver também aquelas pessoas onde colhe uma felicidade do outro mundo, como se diz, por causa dos bens que proporcionou. Então, o que Jesus quer de nós? O que ele espera que a gente faça? Justamente é essa transformação interna de cada um. Pois o reino dele, na verdade, ele é um reino que habita entre nós, que habita o nosso íntimo, que habita o nosso ser interior, que habita o nosso espírito, que habita nós. Então, o que é, na verdade, esse trabalho, esse desenvolvimento? É nós colocarmos a serviço de Jesus, nós trabalharmos junto com o Mestre. É justamente nos melhorarmos, fazer o melhor de nós, fazer o melhor em nós e fazer as nossas coisas da melhor forma possível, com o maior capricho possível, da melhor condição possível. Então, se eu tenho um trabalho, eu tenho que fazer aquele trabalho da melhor forma que eu puder. Se eu estou estudando, eu vou estudar da melhor forma que eu puder. Então, o fato, simples fato, a gente já fazer o nosso melhor, justamente, é trabalhar nessa obra de Jesus, nessa obra de Deus. Amar, né? Jesus vem, quer que a gente aprenda a amar. Mas como é que eu vou aprender a amar? Eu vou aprender a amar a pessoa que me corresponde, a pessoa que gosta de mim, aí essa eu amo, né? Essa fica fácil de amar. Mas será que era bem isso? A mensagem de amar, de perdoar, de seguir adiante, de agradecer que ele deixou? Esse amar, ele se refere basicamente a uma questão. A gente amar aquela pessoa que é mais importante na vida da gente, que é a gente mesmo. Então, quando a gente começa a se amar, a se gostar, a se conhecer, a se aceitar, a gente vai estar apto a poder amar o próximo. Então, a primeira pessoa que tem que ser amada, que tem que ser aceitada, que tem que ser conhecida, é justamente a gente. Que aí a gente habilita a condição de amar o próximo. Porque como é que eu vou dar alguma coisa que eu não tenho? Uma outra coisa muito importante, a gente sempre frisa aqui, como é importante a gente buscar resolver aquelas questões, aquelas mágoas que nos afligem, que nos deixam para baixo, nos deixam maus. Porque sempre que a gente está magoado, a gente quer buscar um culpado, que a gente quer responsabilizar alguém por alguma coisa, porque afinal de contas, alguém fez algo para nós, não foi a gente. Então quando a gente tem uma mágoa, a gente quer buscar um culpado. Por quê? Porque não está na gente o erro, está no outro. E quando a gente para e analisa, começa a observar, entender que nós tivemos talvez uma parcela grande de culpa naquilo ou não, mas que para de buscar um culpado, para de querer tirar a culpa de si e começa a aprender ou buscar o perdão. Então o perdão ele é justamente isso. Ele é algo que modifica as nossas vidas. Quem perdoou, quem já perdoou de verdade, sabe o que estamos falando aqui. Então o perdão ele nos desamarra, porque sempre que temos uma mágoa, uma angústia, uma dor, a gente está preso, vivendo aquele momento lá no passado. A gente não consegue se desencilhar. A gente está vivendo algo que aconteceu e que a gente não pode modificar. E a modificação, ela se dá onde? Justamente em liberar. Liberar aquela energia, liberar aquele sentimento, sair de lá. Então, perdoar, como a gente fala, não é esquecer. Perdoar é deixar ir adiante, deixar seguir, esquecer aquilo. Deixar com que aquela energia pare de influenciar na tua vida, pare de te prejudicar, pare de trazer desgosto, pare de te fazer sofrer e comece então a encontrar a alegria de viver. Por isso que é isso que ele espera de nós. É isso que ele quer da gente, que a gente consiga encontrar a nossa alegria de viver. E a alegria de viver o que é, como já foi dito aqui, é a gente fazer o melhor, é a gente buscar ser grato por tudo aquilo que nós temos, por tudo aquilo que nós recebemos. Porque se a gente começa a se comparar com as outras pessoas, nós vamos ser muito infelizes. Porque sempre vai ter alguém mais magro do que a gente, mais bonito do que a gente, mais cabeludo do que a gente, mais rico do que a gente, com a família melhor que a nossa, com um carro melhor que o nosso, com, como é que se diz, mais querido pelas outras pessoas do que a gente. Então, quando a gente começa a se comparar, a gente começa a sofrer.
e a gente para de olhar para nós e ser grato por aquilo que a gente tem e fica buscando ser o outro, quando na verdade a gente tem que olhar para nós, para o nosso mundo interior, para o mundo de Jesus, que é o que Ele realmente quer da gente. Então quando a gente para e olha para o nosso interior e procura encontrar ali, lembra ali do amar? Quando a gente procura encontrar ali o que a gente tem de bom, o que a gente sabe fazer, as nossas qualidades, a gente está fazendo como aquele servo que multiplicou os talentos e entregou para o Senhor, quando Ele retornou, mais talentos. Porque quando a gente reconhece aquilo que a gente tem e se torna grato por aquilo e procura fazer o melhor, fazer com que aquilo frutifique, pois todos nós, sem exceção, temos talentos, o que acontece? A gente está entregando para o nosso Senhor, lembra da parábola lá? Quando Ele retorna de viagem, mais talentos, talentos multiplicados, é isso que Ele deseja da gente. Quando a gente para e fica o tempo inteiro se preocupando com o do outro, olhando para o do outro, invejando a questão do outro, ou então se comparando, nós estamos fazendo com que aquele nosso talento que foi nos dado com tanto zelo, com tanto amor pelo nosso Criador, que ele esteja sendo enterrado. Lembra do servo infiel, o ingrato lá, que enterrou o talento por medo? É a mesma coisa. A gente vai estar enterrando algo tão bom que Deus nos deu, que na verdade é uma ferramenta de evolução para a gente, para que a gente possa ter uma vida melhor, habitar um mundo melhor, ter um lugar melhor garantido, como diz lá no céu ou lá no mundo espiritual, porque a gente sabe que uma coisa é fruto da outra. E quando a gente se dá conta de quem nós somos, começa a se amar, começa a entender os talentos que a gente tem e começa a valorizar e ser grato por tudo que a gente tem na nossa vida, porque, puxa vida, a gente tem tanta coisa boa, maravilhosa na nossa vida. E essa bondade, esse amor de Deus, ele nem sempre, ou melhor, ele não se expressa nas coisas grandes, ou melhor, naquilo que a gente acha grande, também se expressa, mas ele se expressa basicamente nas coisas pequenas da vida, nas coisas que realmente trazem felicidade, no sorriso de um filho, no olhar de uma mãe, no muito obrigado silencioso que às vezes a gente vê nos olhos de uma pessoa que recebe algo que está precisando naquele momento, ou então no momento onde você simplesmente cede os ouvidos para um amigo que precisa colocar para fora algo que está perturbando ele. Então são esses pequenos gestos que fazem com que a gente valorize os talentos que a gente tem, a gente multiplique, né? E quando a gente faz isso, quando a gente bota o amor de Deus, né, a circular, a trabalhar, e a gente amplia isso, nossa, a nossa vida muda. A gente ativa leis que existem no universo, que uma delas é a lei do progresso, que diz, né, que tudo progride, mas principalmente que a gente faz a ativação dela quando a gente aprende a se amar e quando a gente aprende a valorizar o que a gente tem, quando a gente aprende a ceder, ajudar o próximo, a gente nos colocamos em movimento, essa lei a nosso favor. Então tudo aquilo que talvez esteja até faltando na nossa vida, quando fizemos isso, como desviamos o foco do não ter para auxiliar, aliviar, fazer alguma coisa pelo outro, nós colocamos essa lei a nosso favor, trabalhando a nosso favor. Então, quando a gente começa a ser grato por aquilo que a gente tem, quando a gente começa a reconhecer quão bom nós somos, quando a gente começa a se amar, tudo isso começa a trabalhar a nosso favor. Jesus também fala aqui da verdade. O que é essa verdade? A verdade é aquilo que está intrínseco em nós, que é a nossa consciência. Sempre que a gente pratica um ato, não importa o ato que for, lá no fundo a gente sabe se aquilo é certo ou se aquilo não é certo. A gente sabe pela satisfação que aquilo proporciona a gente, lá no fundo da nossa consciência, nós sabemos, né, o que é a verdade, se a gente está no caminho certo, se a gente não está no caminho certo, e se aquilo que a gente praticou e a gente fez foi certo. Então a nossa consciência ela vai sempre nos ligar à verdade, nos ligar a esse mundo da verdade. Vai sempre ser um sinal, um farol, um guia para a nossa existência. Então sempre que a gente tiver dúvidas em relação a como proceder, como seguir adiante, como fazer, que rumo eu tomo, para onde eu vou, o que eu faço agora, esse é o momento de silenciar, ser o mais grato possível por tudo que a gente tem e ouvir. Porque a nossa consciência ela vai nos dizer, ela vai nos mostrar o caminho. Vai por aqui, vai por ali,
ou então vai sinalizar de alguma forma na nossa vida, na nossa existência, que nós vamos tomar aquele caminho que é o caminho mais correto. Mas para isso, nós temos que estar nessa energia do amor, nessa energia, melhor, temos que estar em paz, para que a gente possa ouvir o que ela tem para nos dizer. Então, a questão da verdade, que a verdade vos libertará, é justamente essa. Muitas vezes a gente não sabe muito bem o que fazer. Escuta a sua consciência, ela sempre tem a resposta. Só que às vezes para ela falar a gente precisa dar uma silenciada, precisa acalmar a mente, acalmar os pensamentos. Bem, nós vivemos hoje, como eu falei há pouco, né, a transição planetária. Então nós estamos passando por um momento onde existe muita turbulência, muitas coisas estão acontecendo, só que essas coisas a gente tem que ter um certo cuidado, porque a gente não pode ser imprudente a ponto de não tomar vamos trazer para o hoje, né? Não tomar as precauções que nos são orientadas, não fazer as coisas que a gente sabe que deve fazer, que vocês estão careca de saber, não precisa nem citar aqui, né? Então, ser responsável é cuidar dessas atitudes, cuidar de si, cuidar do próximo, mas a gente também tem que ter um certo cuidado com algumas coisas. Nós vivemos num mundo, num momento da transição, nós somos testemunhas oculares disso. E também há movimentos acontecendo para que haja muitos prejuízos de muitas pessoas. Então, na verdade, o mundo espiritual inferior, ele também está trabalhando nesse momento. Ele também está, de certa forma, fazendo com que a gente sinta cada vez mais perdido, cada vez mais confuso, cada vez mais fora de si, cada vez mais preocupados, apavorados, enfim. O mundo inferior, ele trabalha para isso. E aí tem aquela questão das energias. Lembra que a gente já falou em palestras e várias palestras anteriores? A gente tem que escolher que vibração a gente quer. Se a gente quer estar na vibração do amor, da construção, da melhoria contínua, do futuro, do presente e do futuro, a gente tem que estar vibrando nessa sintonia de amor, nessa sintonia de realização, nessa sintonia de se conhecer, se amar e buscar auxiliar o próximo. Sempre que a gente sai disso, a gente entra numa sintonia de medo, de pavor, de rancor, de tristeza, de mágoa, de não perdão, a gente vai estar sintonizando numa outra frequência. E essa frequência, ela sempre vai nos trazer prejuízos. Para a gente entender que não é ali que a gente tem que estar e ir para onde a gente tem que estar, que é a frequência do amor. Então, muito cuidado quando bater uma tristeza, quando bater um sentimento diferente do que a gente falou até agora aqui, que é o amor, que é a construção, que é a luz, para naquele momento. Para, faz uma boa oração, ouve uma música alegre, vai assistir um seriado com animais, enfim, faz algo para te reconectar com essa energia de Deus, essa energia de amor, essa energia de luz, que traz tranquilidade, harmonia, força, esperança e, por consequentemente, saúde para nós. Porque, na verdade, a gente sabe que nós temos um organismo que é vivo, onde habitam bilhões de células, na verdade são seres, né? E para que tudo funcione bem, tem que existir uma harmonia entre química e energia. Então, não é tudo químico, também tem muita questão energética. A gente controla muito da nossa saúde, do funcionamento do nosso corpo. Então é muito importante que a gente esteja conectado com as energias do bem, com as energias do alto, que vão certamente nos trazer tranquilidade, alegria e saúde, que é o que a gente precisa muito nesse momento. Bem, a gente já se aproxima aqui do final do nosso vídeo e eu falei, né, que a gente ia dar a latitude e longitude desse reino de Deus, né? Porque na verdade a gente quer dizer onde é que é esse reino de Deus, né? E onde será que fica esse reino de Deus? Onde será que a gente pode dizer que é? Se nós conseguíssemos ter um mapa aqui do universo, do céu, enfim, onde é que a gente pode mapear? É aqui. Não é difícil a gente saber. Deus se manifesta sempre que a gente pede algo a Deus, sempre que a gente pede algo para Ele. Muitas vezes a gente espera que algo miraculoso aconteça, né? Que desçam uma corda do céu, que a gente possa subir para aquela corda, né? Ou então a gente espera que algo fenomenal aconteça,
tipo aconteceu lá com Moisés, de abrir as águas, né, pô, passar. Então a gente espera coisas miraculosas. Só que Deus, ele não vou dizer que ele não trabalha assim, ele até trabalha, viu, gente? Mas normalmente ele não trabalha assim. Deus se manifesta pelas pessoas. Sempre que a gente pede algo para ele, é através do outro que ele vai chegar em ti e vai te ajudar de alguma maneira. Então sempre que a gente pede um conselho, uma luz, ai meu Deus, o que é que eu faço? Eu estou meio perdido. Daqui a pouco você liga o rádio e escuta lá algo que te faz pensar. E aí vem a ideia e pá. Ou então alguém te diz alguma coisa. Ou então você recebe simplesmente um olhar diferente de alguém que te acalma, te tranquiliza. Então Deus, ele trabalha pelas pessoas, é pelas pequenas coisas, é pelos pequenos gestos. E aonde é esse reino de Deus? Esse reino de Deus é no lugar mais importante que existe. Esse reino de Deus é dentro dos nossos corações, pois é ali que ele reside, é ali que ele mora, é ali que ele se encontra. E por isso a gente está aqui hoje, para justamente trabalhar os nossos corações, para aprender a amar. O objetivo da vida, o objetivo da existência, o objetivo de estarmos aqui é justamente aprendermos a amar. Então somos seres em evolução, somos como diamantes brutos que aos poucos vêm sendo lapidados, para que no final lá podemos ter aquele brilho fenomenal que um diamante tem, que um ser de luz comparado com Jesus tem. Então, essa era a mensagem que nós tínhamos para essa tarde, para essa manhã, para essa noite. E eu vou convidar vocês todos nesse momento a gente se aclimatar e fazer a nossa oração de encerramento. Eu vou procurar aquela nossa musiquinha tradicional para que a gente possa entrar em sintonia com o mundo espiritual superior, buscando então essa troca de energia, essa troca de amor, com todos aqueles seres de luz que aqui se encontram e nos auxiliam e nos assessoram sempre. Então, vamos lá. Querido e amado Pai, Deus Todo-Poderoso, é em Teu nome que a gente se reuniu aqui hoje, conversou sobre esses assuntos, falou sobre o amor, falou sobre a fé, sobre a força, sobre a esperança, falou de Jesus e falou todas essas coisas que nos remetem a Ti, que nos remetem ao Teu reino, que é o reino de amor. E nós queremos Te pedir de uma forma muito especial, Pai, que nesse momento, toda e qualquer negatividade que possa estar sobre nós, sobre nossos corpos, nossos perispíritos, sobre a nossa aura, sobre o nosso lar, que nesse momento, sem exceção, toda e qualquer negatividade seja recolhida, seja levada ao espaço, lá queimada, de forma a não prejudicar a mais nada e nem a ninguém. E queremos Te pedir, Pai, que toda e qualquer negatividade que possa estar em nossas casas, nossos locais de trabalho, casas de amigos, parentes e familiares, que nesse momento, todas elas, sem exceção, sejam recolhidas, conduzidas ao espaço e lá queimadas, de forma a não prejudicar a mais nada e nem a ninguém. E nós Te pedimos, Pai, nessa hora sagrada, derrama sobre nós as Tuas bênçãos, oriundas dos Teus laboratórios de amor. Energiza o nosso corpo físico, energiza a nossa aura, energiza o nosso espírito, nos traz a força, o equilíbrio, a esperança, o amor e a saúde. Equilibra nossas casas, nossos locais de trabalho, casas de nossos amigos, parentes e familiares, que todos, Pai, possam receber essa luz, esse carinho, esse amor, esse banho de energia luminosa, de ânimo e saúde. Que todos nós, Pai, possamos estar protegidos e abençoados. Abençoa também, Pai, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e o nosso mundo, para que, muito breve, tudo que a gente vê aí possa estar resolvido, possa estar solucionado. E assim, querido e amado Pai, nós Te agradecemos a toda essa espiritualidade que esteve aqui com a gente, nos assessorando, nos auxiliando, nos ajudando, nos conduzindo, nos guiando e nos energizando. E Te pedimos, Pai, em Teu nome, permissão, então, para dar por encerrado essa palestra
essa exposição doutrinária de hoje. Muito obrigado. Obrigado a Ti, Pai. Obrigado a toda a espiritualidade. E obrigado pela oportunidade de estar aqui. Bom, para você que chegou até aqui no final desse vídeo, não esquece aí de deixar o seu like, o seu dislike e deixar os comentários. Dizer para nós o que está achando de tudo isso, o que achou desse tema, se esse tema te trouxe algo de bom, se diz respeito a tudo isso que a gente está vivenciando, dessa ótica, né? Como é que é olhar o mundo por essa ótica? Então, muito obrigado a todos e fiquem com Deus. Tudo de bom.